Olá, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Eric Trovão. Eu sou Luciano Albuquerque. E o assunto hoje é tudo sobre a associação bupropiona e naltrexona. Nós tivemos, no final de 2021, a aprovação pela Anvisa da associação bupropiona-naltrexona para tratamento da obesidade. E aí houve um atraso muito grande no processo de precificação dessa associação para que ela finalmente chegasse às farmácias. A gente está gravando esse podcast aqui em abril e a perspectiva é que final do mês já esteja disponível para compra, certo? Isso. Então, nossa missão é trazer hoje as principais informações sobre essa associação para que o pessoal tenha segurança na hora de prescrever. Eric, vamos começar falando sobre mecanismo de ação. Como é que a associação bupropiona-naltrexona age no tratamento da obesidade? Vamos lá. Então, assim, lembrar que a bupropiona é um inibidor de recaptação de noradrenalina e dopamina, certo? E esse efeito da bupropiona vai levar a uma diminuição, a ação lá nos neurônios anorexígenos. Que sentido? Estimulando esses neurônios a sintetizar a PONC. Certo. A PONC é uma molécula que, quando é quebrada, forma um hormônio anorexígeno chamado MSH. Okay? Esse MSH, então, vai estar em maiores quantidades lá no nosso hipotálamo, né, e vai aí aumentar o efeito anorexígeno. Certo. E a naltrexona entra onde nessa história? Quando se forma o MSH, a clivagem da PONC vai gerar também beta-endorfinas. E uma das funções dessa beta-endorfina é fazer um feedback negativo no próprio neurônio anorexígeno, no próprio neurônio que está sintetizando a PONC. Então é meio que uma alça ultra curta ali de alimentação negativa. Então, naltrexona, ele impede esse efeito, ele bloqueia esse efeito, né, de inibição por essas beta-endorfinas. Então você aumenta a produção do hormônio anorexígeno e impede o feedback negativo de inibição da produção desse hormônio. Perfeito. Então você vai ter uma adição no efeito, você vai somar no efeito da anorexígeno no paciente. É por isso que a bupropiona isolada não tem tanto benefício, né? Isso. Porque ela, usando isoladamente, essa alcinha estaria ativa e teria esse efeito. Além disso, tem essa ideia de que essas endorfinas teriam algum efeito em centros mesolímbicos relacionados à recompensa, né? A história do apetite hedônico, né? De você comer e ficar feliz porque comeu. Comer por prazer, né? Então, você tiraria um pouco esse benefício, essa vontade tanto de buscar isso, porque a endorfina endógena não estaria fazendo alça, estaria mais ativa e estaria fazendo efeito nesses centros para dar essa história do cérebro faminto, como o pessoal às vezes fala, né? Dessa história da pessoa que tem muito impulso para alimentação. Certo. Essa é a base biológica, então, né? A PONC teria essa capacidade de auto-inibição e aí a naltrexona vai lá e bloqueia isso e a PONC continua com sua ação anorexígena. Aí, assim, cabe uma questão farmacocinética que a gente tem que destacar, né? Porque muito se falou antes por esse atraso. É uma combinação que já tem uma aprovação de muito tempo fora do Brasil. E aí, assim, o pessoal tinha uma linha aqui de manipulação. O pessoal estava tentando manipular a droga em farmácia de manipulação para já disponibilizar para os seus pacientes, mas não era apresentação comercial, né? Então, a gente lembra que a associação dos dois no comprimido é um comprimido de liberação lenta, embora meio estranho, porque a gente vai ver na posologia que o esquema de uso é meio esquisito. 2 vezes ao dia. Mas principalmente a questão da naltrexona, né? A naltrexona é uma droga que a gente já usa há muito tempo, né? Como um uso para intoxicação por opioide, né? Então, assim, ter um cuidadozinho aí para não estar o da manipulação, que talvez essa substância não seja exatamente o que está se usando aqui no... De liberação lenta, como como é no Contrave, né, na associação. E lembrar que é farmacocinética que importa na hora de ter efeito para a droga. Com certeza. Muito bem. Base biológica a gente tem, certo? Mas, Luciano, quais são as evidências de fato de benefício da associação bupropiona-naltrexona no tratamento da obesidade? Assim, toda droga que a gente fala que tem papel no arsenal terapêutico, ela tem que passar por um estudo clínico, né, para ser aprovada.
Os estudos em geral, eles admitem, o FDA americano, por exemplo, ele admite como um resultado de 5% de perda de peso corporal como um resultado significativo, né? O estudo CORE, né, que tem o CORE 1 e o CORE 2, eles conseguiram esse número de redução de 5% do peso corporal. O grupo placebo perdeu 1,5% de peso, então dá um delta ali de 3,5%, 4%, que é bem parecido com outras drogas que a gente já teve antes, que a gente tem hoje em dia. A sibutramina, por exemplo, no estudo dela perde um pouco mais, mas lembra sempre que não tem estudo comparativo direto, né? Se não foi um versus o outro, então você não pode extrapolar isso, né? Isso é uma perda média de peso. Então, óbvio que se é a média, tem paciente que perdeu bem mais, tem paciente que perdeu bem menos, né? Esse estudo, além de mostrar eficácia no sentido de perda de peso, mostra segurança no sentido dos eventos colaterais. A gente consegue prever alguma coisa que vai acontecer, e em relação ao grupo placebo, não foi um aumento significativo a ponto de impedir a utilização da medicação. Então, a grande história é um estudo que participou dos grandes trials, dos grandes estudos de desfecho, mostrou redução de peso corporal com segurança na comparação com placebo. É a grande diferença do que a gente tem, às vezes, com outras substâncias fitoterápicas, que acaba sendo Tem um pessoal que critica porque realmente talvez não exista interesse de um investimento tão grande em relação a fazer esse tipo de estudo, mas o estudo é necessário, a gente não tem como negar isso. Então, assim, não adianta você querer usar uma medicação que não tem estudo nem de eficácia, nem de segurança, principalmente, né? Porque você vai acabar gerando ali uma polifarmácia, interação medicamentosa e ter problema. Aí lembrar que também teve grupo de pacientes com diabetes, né? Isso, Estudado. tem estudo de segurança, tem paciente com diabetes, tem pacientes com alterações cardiovasculares, não de prevenção secundária, mas tem paciente com doença cardiovascular e que também não aumentou o risco, né? Então, assim, tem lá a sua segurança e pode ser utilizado sem maiores surpresas. E ainda tem essa vantagem de que a gente acaba tendo um estudo, o atraso da chegada da medicação no Brasil criou uma massa de evidência maior, né? Porque a gente acabou que teve algumas substâncias, por exemplo, a orcacerina, que entrou e saiu muito rápido. Esse tempo que já está no mercado fora sendo usado e que não mostrou nenhuma surpresa de um efeito, que acontece, dá mais segurança, né? Agora, os estudos populacionais pós-comercial, né? Que é sempre estudo fase 4 que a gente chama, sempre acaba aparecendo algum efeito colateral, principalmente com essas drogas, né? A gente viu isso com rimonabant, viu isso com a lorcacerina. Então, isso, de certa forma, dá uma segurança maior para a prescrição da associação. A gente aqui no Brasil ficou numa posição mais confortável nesse aspecto. Sim. Embora foi ruim atrasar, mas vamos olhar o lado positivo do atraso, teve o seu lado positivo. Lembrar isso também, pessoal. Assim, às vezes muita gente fala aí, não, porque a redução do peso foi muito pequena, 5%, a gente hoje está trabalhando, sei lá, com a perspectiva de Zepatida perder 21%, o outro perder 15%. É mais um agente dentro de um arsenal que é muito limitado, né? Quem trata obesidade vê aquela história de que você tem platô, vê aquela história de que você, às vezes, começa uma droga e aquele paciente não tolera por alguma razão. Então, se a gente tem um novo agente, um novo mecanismo de ação, a gente sempre vê com bons olhos, porque vê como uma nova alternativa, como uma nova opção dentro de uma doença crônica que precisa de acompanhamento muito prolongado. E isso tudo é muito relativo, a gente tem muita resposta individual. Às vezes, a média foi em torno de 5%, mas vai ter aquele paciente que vai perder mais. Isso. Como a gente tem paciente com análogo de GLP-1 que não perde o que a gente esperava que ia perder. E outra coisa também, assim, essa ideia de que a história, por exemplo, naltrexona vai ter efeito no apetite hedônico. A gente não tem uma evidência, não se pegou, embora a gente tenha alguns estudos mostrando que direcionando a droga para o perfil do paciente, né? Tem um estudo bem interessante que é muito citado, que é você direcionar a droga para o perfil do paciente, né? O paciente que tem cérebro faminto, estômago faminto, se a sua fome é mais de polifágica, se a sua fome é mais beliscadora. Queimador lento, né? Queimador lento, poderia botar um noradrenérgico, você poderia ter uma melhor resposta. Tem essa evidência? Tem, mas esse próprio estudo, veja, a classificação do paciente dentro de algum fenótipo já é um viés, claro. Então, assim, você pode ter essa história do direcionamento, de você convencer seu paciente junto dessa ideia de que aquela droga vai ter mais benefício porque foi meio direcionada para o perfil dele,
Mas, assim, obesidade, se tem uma coisa na endócrino que não é matemática, é obesidade. Então, assim, exato. a gente não tem como prever essa resposta de uma forma tão segura e a gente não tem estudo comparando. Eu peguei aqui 50 pacientes que era cérebro faminto, 50 que era estômago faminto, usei naltrexona bupropiona e a resposta foi melhor no cérebro faminto. Não tem. Então, assim, não dá. É um estudo que ele fez ali para ver esse perfil. Mas se alguém quiser dizer para você, não, só perde 5%, mas se seu paciente for beliscador, vai ter uma resposta melhor. Tem, porque o beliscador geralmente, lembrar, bupropiona é um antidepressivo, então já tem estudo com fluoxetina, muito antigamente, que mostrava que o paciente que tem esse transtorno de humor mais associado pode ter maior benefício com alguma droga antidepressiva, né? Não é assim, é usar e ver como é que seu paciente vai responder. Isso. Não, até é um benefício a mais, né? Os pacientes têm obesidade e têm depressão, a bupropiona vai teria trazer essa vantagem. Que é o que a gente faz. O paciente com etilismo também, né? Poderia ter, o tabagista poderia ter uma vantagem adicional. Tem. Não posso dizer que esse paciente que tem obesidade e depressão vai perder mais peso, não é isso que a gente está dizendo. Claro. Né? Vai ter um benefício na depressão no humor, vai ter um benefício para tentar parar o tabagismo. Então é algo a mais, né? É muito bom ter mais uma opção nessa ideia de personalizar o tratamento. Isso, exato. Eu não sei se vocês têm a mesma impressão, mas o que eu observo no dia a dia de consultório é que quando a gente vai prescrever um tratamento para a obesidade, às vezes há um hiperfoco do paciente nos efeitos colaterais. Não que ele não tenha isso com outros tratamentos, mas eu percebo que na obesidade, talvez porque há um certo preconceito com o tratamento farmacológico da obesidade, às vezes há um hiperfoco em efeitos adversos. Então, já que a gente está falando de uma droga nova aqui no Brasil, a gente tem que saber quais são os efeitos adversos e como orientar o paciente. E aí vem o nosso próximo tópico, quais são os efeitos colaterais da associação bupropiona-naltrexona? Bem, então a gente tem, são efeitos adversos até relativamente comuns, né? Náusea, cefaleia, vômitos, inclusive náusea e cefaleia tem aí entre as principais causas de descontinuação da droga nos estudos clínicos, constipação intestinal, até tem umas coisas parecidas com a do GLP-1, né? Isso. Náusea, vômito, constipação intestinal, tontura pode dar também, e não é tão raro acontecer, não, tá? Tanto que, a gente vai falar daqui a pouco da posologia, e existe uma titulação que a gente deve seguir para a gente tentar evitar esses efeitos adversos. É um raciocínio parecido com o que a gente faz com o do GLP-1. E a gente tem que pensar sempre que, tipo assim, tratamento para obesidade causa náusea, constipação. Isso. Porque você reduz a ingestão calórica, isso vai ter esse tipo de alteração. Vai ter cefaleia, vai ter alteração de humor. Porque a pessoa está realmente precisando fazer uma restrição, né? A gente sempre fala isso. A droga é uma ferramenta para lhe ajudar nisso. E aí pode ter algum benefício em relação a isso. O que tem, assim, em estudos prospectivos, a taxa de descontinuação da associação naltrexona bupropiona foi relativamente alta, tá? Assim, passou de 40% de taxa de descontinuação. Então, assim, não é assim, todo mundo está muito com a ideia de que é uma droga oral, que vai vir tranquilo, que não sei o que, tarará. Não é tão tranquilo assim, mas é dentro do contexto de ser mais uma ferramenta, como a gente já colocou. Sim, vai ser meio parecido com o que a gente já tem, né? A gente com a GLP-1, a gente tem esse estresse com efeito colateral. Isso. Topiramate que a gente usa off-label, a gente tem o estresse com efeito colateral. Então, realmente, para a antiobesidade, em geral, a gente tem esse problema. O efeito adverso ele é um pouquinho mais comum do que a gente gostaria. Mas aí você vai dizer, você já teve efeito colateral com um, já teve uma descontinuação com um primeiro, e aí talvez é uma nova ferramenta. Isso, talvez com essa ferramenta agora não tenha, porque, de novo, a resposta é muito individual. Exato. Né? Nos estudos, o que se observou é que geralmente 1 em cada 3 pacientes apresentava náuseas, constipação 1 em cada 5. Não é um valor baixo, mas como vocês falaram, a gente observa isso com outros tratamentos, né? Para ganhar tem que perder em algum lugar. Não é uma novidade ter efeito adverso no tratamento da obesidade. Muito bem. Geralmente são efeitos que o paciente vai conseguir tolerar, né? E a gente espera que isso não seja uma razão para descontinuar o tratamento. Mas quais são aqueles pacientes nos quais eu não poderei prescrever a associação bupropiona-naltrexona porque ela está contraindicada? Quais são as contraindicações para esse novo agente? O mais característico, e aí para a galera que vai fazer prova, já que vai ser lançado em cima da prova, é a história da convulsão, histórico de epilepsia, alguma coisa. Isso é uma contraindicação da bupropiona de longa data, aí, né, que tem essa redução
do limiar de convulsão, né? Então, isso já é bem conhecido. Lembrar que essa história que a gente falou da PONC, do estímulo e tal, no frigir dos ovos também tem a história dos neurotransmissores, né? Então, a bupropiona é um inibidor de recaptação de noradrenalina, de dopamina, e tem um efeitozinho serotoninérgico também na história. Então, se o paciente tem, por exemplo, hipertensão descontrolada, como ele tem um efeito noradrenérgico, inclusive o efeito noradrenérgico é em parte responsável pelo efeito anorexígeno da droga, ele pode aumentar a frequência cardíaca e pode aumentar a vasoconstricção e isso aumentar a pressão arterial. Então, pode ocorrer esse aumento, principalmente no começo do tratamento, né? A gente sabe que se você está tratando a obesidade, o paciente perde peso, ele vai melhorar da pressão. Então, assim, normalmente é um efeito transitório, mas se ele tem hipertensão descontrolada, ele não vai começar usando essa medicação. Ou controla a pressão e depois, com a hipertensão controlada, você precisa iniciar. Tem a história do opioide, né? Assim, o bloqueio opioide. Então, o paciente que está fazendo descontinuação, o paciente, sei lá, tem algum histórico de abuso de substância e está tentando fazer a parada, o tratamento da retirada dessas substâncias, seja álcool, benzodiazepínico, algumas coisas, é contraindicado você usar bloqueador opioide, porque você pode aumentar a chance de ele precisar fazer recaída e tal, e ter mais sintoma da retirada dessas substâncias, e você acabar piorando o resultado final do paciente. Então, se o paciente está fazendo algum tratamento de descontinuação de álcool, barbitúrico e tal, não deve usar. Lembrar que para tabagismo, o bupropiona é um dos tratamentos disponíveis, né? Então, assim, aí de repente você tem até um benefício em relação ao tabagismo, mas essas outras substâncias teria ali alguma contraindicação em relação ao início, tá? Certo. Doença renal terminal, Isso, insuficiência qualquer hepática situação grave. terminal, sim. Interações medicamentosas, né, inibidor da MAO, porque tem um efeito na metabolização dessas aminas cerebrais, né? Então, se você está usando junto o inibidor da MAO, não deve usar. A associação com outras drogas antidepressivas, então, inibidor de recaptação de serotonina, a associação, por exemplo, com sibutramina, que a gente tem aqui, não está previsto na bula, porque fora do Brasil não tem, então não vai usar sibutramina com bupropiona, naltrexona, porque você tem potencialmente maior risco de efeito colateral. E transtorno bipolar também, né? Todos esses pacientes com alteração de humor, a gente tem que discutir com um pouquinho mais de calma com o colega, né? Porque todo mundo que tiver algum episódio tendência maníaca, qualquer droga que tenha efeito noradrenérgico pode agravar, né? Isso vale para lisdexa, isso vale para sibutramina, isso vale para bupropiona também. Então, cabe no mesmo cenário. Isso. E para finalizar, aquilo que está todo mundo esperando até agora, acompanhando o podcast, para saber que é como prescrever a associação bupropiona-naltrexona. E aí, como o Eric falou, é um pouquinho chato, né? A gente tem um comprimido de 8 por 90 miligramas, 8 miligramas da naltrexona e 90 da bupropiona. Você vai titular até tentar chegar a uma dose máxima com 32 miligramas de naltrexona e 360 da bupropiona. Eric, fala aí como é esse passo a passo de titulação. Então, em bula, né, o que é que diz? A primeira semana, você fazer um comprimido pela manhã. Segunda semana, um comprimido pela manhã, um comprimido à noite. Terceira semana, 2 comprimidos de manhã, um à noite. Quarta semana, 2 comprimidos de manhã, 2 comprimidos à noite. E aí chegando a dose padrão de 32/360 miligramas da medicação. Agora, isso não é uma lei. Certo. Né? Talvez aí a gente vai ter que fazer muito parecido com o que a gente já faz com o análogo de GLP-1. Às vezes a gente não consegue progredir dose. Sim. Né? E vai ter paciente que vai conseguir perder peso ou ter uma resposta boa com dose menor. Então, não é obrigado chegar, você tem que orientar o paciente contra efeitos adversos, orientar que se talvez ali, quando ele aumentou a dose, ele começou a ter mais efeito adverso, parar a titulação, ficar naquela dose, reavaliar. Você não é obrigado, tem 4 semanas você tem que chegar na dose máxima. Porque tem paciente que pode não tolerar. Para quem já está acostumado a tratar a obesidade, é bem parecido com o que a gente faz com o topiramato, né? A gente faz essa história de começar, só que é invertido, porque como o topiramato tem aquela história de, às vezes, aumentar um pouquinho de sono, diminuir um pouquinho a atenção, a gente sempre começa à noite para depois dividir. Isso. Né? É esquisito porque você já tem aquela argumentação da liberação lenta. Se é liberação lenta, por que você vai ficar sempre dividindo a dose? E é muito esquisito porque o comprimido é de 90/8, né? Então você tem que tomar 4 comprimidos ao dia na dose
final, né? Daqui a pouco o povo vai ficar fazendo gastrite, não vai comer porque está com dor de estômago, né? Mas aí vamos aí ver como é que isso aí vai funcionar direitinho na prática diária. Lembrar um detalhe que a bupropiona é uma droga que é liberada com um receituário especial, receituário branco, né? Que a gente prescreve, usa para antidepressivo, para outras coisas. Então vai ser o mesmo receituário branco que a gente vai precisar usar para a prescrição do Contrave, tá? Não é receituário normal, não é de venda liberada, chegar na farmácia quero comprar. Mas também não é o B2 da sibutramina, não é B2, né? B, né? Chequinho azul, nada disso. Perfeito, meus amigos. Se você que está acompanhando a gente gostou desse podcast, compartilha com seu colega que também trata pacientes com obesidade. Eu quero te fazer um convite para acompanhar também as outras marcas da família Paperis. Além do Endocrino Paperis e Cardio Paperis, nós temos Geo Paperis, Ped Paperis e o Dermato Paperis. Até mais! Tchau! Tchau, tchau.